que é o estudo da gestrinona. Então, Camila, seja bem-vinda ao nosso ambulatório de óculos do exercício, e eu vou fechar minha câmera, mas estou aqui ouvindo você, tá bom? É só para facilitar para todo mundo. Tá bom, boa tarde, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite também de estar aqui hoje com vocês. Eu queria, se possível, tentar compartilhar, eu fiz alguns slides para organizar a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Camila, eu vou te pedir também para você se apresentar, tá? Dizer de que instituição, eu acho que vale a pena, tá? Tá, eu vou fazer isso. Eu mesma. Vocês estão conseguindo enxergar meus slides? Sim. Sim? Tá. Sim, Camila. Então, boa tarde, eu sou antropóloga, eu sou estudante agora do mestrado na Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a gestrinona. A ideia é a gente passar um pouco desde o processo da síntese até os implantes hormonais. Então, uma breve apresentação. Eu sou técnica em Química pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, me formei em 2017. Nesse primeiro momento, eu trabalhei em um laboratório de pós-graduação voltado para a síntese de produtos naturais e sintéticos, entre eles alguns hormônios. Então, a minha aproximação com o campo dos hormônios iniciou já durante meu ensino médio, né? Eu sou bacharel em Ciências Sociais pela URGS, e ao longo da minha graduação eu pesquisei, sobretudo, hormônios e cirurgias plásticas. E aí eu vou retomar um pouquinho o porquê de estar apresentando isso para vocês, né? Essa minha trajetória. E hoje, então, eu sou mestranda em Antropologia Social, eu sou filiada a 2 grupos de pesquisa, o Ciências na Vida, e aí queria convidar vocês a conhecer o nosso projeto de divulgação científica, que é o Levedura, deixei o link aqui na apresentação. E eu também sou filiada ao projeto Vivendo com Deficiências, que é um projeto realizado simultaneamente na URGS e na University of London, e é um projeto sobre antropologia da deficiência, especialmente a relação entre políticas públicas, pandemia e deficiência. Então, essa é mais ou menos a minha área de atuação nos últimos anos, e o que eu estou trabalhando nesse momento, no meu mestrado, é a gestrinona, né? E pensei no que eu poderia apresentar para vocês hoje, e a ideia é a gente passar por 3 tópicos, né? O primeiro deles é apresentar para vocês um conceito, que é o conceito de vida social dos medicamentos, que explicita um pouco por que eu trabalho com a gestrinona e por que eu estou aqui hoje, no que eu posso contribuir com o grupo, né? Um segundo momento é trazer uma breve linha do tempo da gestrinona, para a gente pensar juntos. E, por fim, eu quero trazer de forma bem breve os 3 eixos de pesquisa, de análise que eu vou abordar na minha dissertação, que é os eixos da concepção, fertilidade e aprimoramento estético esportivo. Então, vamos lá. Por que uma antropóloga trabalhando com a gestrinona e pensando sobre implantes, né? Eu trabalho nessa área, na verdade é uma área de encontro entre antropologia da saúde e antropologia da ciência e tecnologia, e em muitos momentos também gênero e sexualidade, né? Mas sobretudo saúde, ciência e tecnologia. E dentro dessa área a gente tem um conceito bem importante, que é o conceito de vida social dos medicamentos. Nesse campo, a gente visa estudar como uma molécula passa a ser entendida enquanto um medicamento. Porque esse é um processo que não é um processo simples, e ele não passa somente por estudo de coorte, e, enfim, todos os processos que a gente sabe que precisam ser seguidos para uma substância, um princípio ativo, uma molécula se transformar num medicamento que pode ser, enfim, legalmente, que vai circular, enfim, né, ser utilizado pelo grande público. E essa passagem, segundo um dos autores com que eu trabalho, que é o Pignard, que é um autor francês, ocorre através de um processo de socialização na molécula. Ou seja, ela precisa passar por diversas instâncias, por diversos atores, antes de se tornar um medicamento. E aí, a gente trabalha a partir dessa ideia de que a molécula passa a se tornar um medicamento através de um processo de socialização. A gente consegue reconstruir a biografia do medicamento, ou seja, sistematizar essas etapas que uma molécula precisa passar até se tornar, enfim, um medicamento, né? E aí, Van der Gerst, ele
essa autora, o grupo de autores, né, eles propõem que a gente entenda a biografia do medicamento a partir de 5 grandes eixos, que é produção e mercantilização, prescrição, distribuição, uso dos medicamentos e eficácia. Eu acho importante frisar que eu acho que, enfim, a experiência de estar no Congresso foi importante nesse sentido de como expressar a minha pesquisa para as pessoas, né, que não são da minha área, que eu não tô, quando eu falo aqui que existe uma controvérsia no uso da gestrinona, a gente não está falando controvérsia no campo científico, porque eu acho que a gente tem uma produção especialmente contemporânea e eu acho que a movimentação que a SBEM realizou, que a Febrasgo apoiou e que a Anvisa levou a cabo, assim, e o que acabou na inclusão da gestrinona na lista C5, né, um movimento super importante, legalmente falando, não é esse tipo de controvérsia que a gente está falando, né, assim, é óbvio que no campo médico-científico isso já é algo dado, né, os riscos da gestrinona, que a gente precisa utilizar com cautela, em contextos muito específicos, que existe um abuso da substância, que é utilizada como um hormônio esteroide sintético, né? Não é essa a questão que eu estou levantando aqui. O que eu falo controvérsia, porque, bom, no campo eu trabalhei sobretudo com medicina anti-aging, né? E a gente sabe que já existe uma regulamentação em relação às práticas anti-aging, que são completamente vetadas, né? Mas não é porque a legislação ela existe que a prática não continua sendo realizada, né? Então a gente sabe que a gente só trocou o uso anti-aging por outras coisas, né? A gente trabalha com medicina preventiva, a gente trabalha, enfim, com uma série de outras práticas que, na verdade, continuam sendo práticas ditas anti-aging, né? Mas a partir de outras estratégias de marketing e venda e tal. Então, nessa minha pesquisa sobre hormônios bioidênticos, modulação hormonal, medicina anti-aging, eu entrei em contato com pessoas que utilizavam gestrinona, né? Gestrinona para aprimoramento estético esportivo. Não só o implante, mas especialmente o implante de gestrinona. Então, a minha ideia era pensar, bom, como a gente chega até aqui? Por que as pessoas continuam usando, mesmo com toda a situação legal e o discurso médico sério e ético, por exemplo, a posição que a SBEM assumiu no último ano, que foi super importante, e, enfim, vem de uma trajetória, né? Porque mesmo dentro desse contexto, a gente continua produzindo. Então, o meu foco aqui não é trabalhar com prescrição, distribuição e eficácia, porque eu acho que não cabe a gente discutir isso, porque eu acho que isso eticamente não faz sentido para mim, assim, discutir prescrição, distribuição e eficácia, porque eu acho que disso a gente já tem um material muito vasto, e eu acho que o que eu vi no Congresso me deixou ainda mais tranquilo com essa decisão, assim. Então, a ideia na minha dissertação é trabalhar com os 2 outros eixos, né, que é o da produção e mercantilização e o uso. Então, como essa molécula se transformou num medicamento, ou tentou se transformar no medicamento, quais foram as tentativas, os possíveis usos, como ela foi mercantilizada e continua sendo mercantilizada nesse contexto que legalmente é ambíguo, né? E como esse medicamento ele é usado e foi usado ao longo do tempo. E como as propriedades da molécula foram se construindo ao longo do tempo também, tá? Então, pensar o medicamento a partir da sua biografia, nesse contexto da antropologia, é um recurso metodológico para a gente tentar localizar essas diferentes etapas que compreendem, então, a produção e a circulação de medicamentos. E a ideia, então, é seguir esses trajetos biográficos e narrar eles a partir de uma experiência pessoal de pesquisa, de contato, então, com determinadas frações dessa complexa rede de agenciamentos que envolve a existência dos medicamentos. Eu grifei aqui determinadas frações porque eu entendo e quero que vocês também levem isso em consideração, que isso é um recorte, né? Sempre que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente precisa definir um recorte de qual vai ser o material que a gente vai estar lidando. Então, eu pretendo trabalhar com etnografia de documentos, que é uma revisão de documentos diversos, como determinações, regulações, publicações científicas, anais de congressos, e com a etnografia de congressos. Então, eu participei do congresso da SBEM agora,
em setembro, e eu pretendo participar do congresso da Febrasgo no Rio de Janeiro em novembro. Estou tentando ver se eu vou conseguir estar presente nessa data lá. Então, tentar trabalhar a partir de alguns recortes que eu vou apresentar para vocês hoje, né? Então, por que o meu interesse em gestrinona, né? Porque eu uma antropóloga pesquisando gestrinona. Então, primeiro, eu tive essa inserção, então, pesquisando medicina anti-aging, que foi um campo de pesquisa que eu tive como pesquisadora abrir mão, porque eu identifiquei várias práticas ali que são práticas ilícitas e eu não me senti confortável em seguir em frente nesse campo, assim, e larguei de mão, mas existem outras pesquisadoras super engajadas. A Fernanda Ruchamon, por exemplo, da UFRJ, trabalha com medicina anti-aging há quase uma década, assim, ela é uma referência na área. E dentro dessa pesquisa, então, eu conversei com várias mulheres que utilizavam o chamado chip da beleza, né? Que pode conter outras coisas, mas especialmente gestrinona. E aí, nesse contexto de tentar entender os usos do chip da beleza, eu me aproximei, então, da produção que a Febrasgo e a SBEM vinham fazendo, e vinham assim, se movimentando para coibir o uso de gestrinona e para, enfim, essa postura muito séria e ética em relação aos implantes hormonais também. E aí, nesse contexto, enfim, de finalização da graduação, início do mestrado, a SBEM se manifestou ano passado, e enfim, aí foi um movimento em cascata, né? E aí, por fim, a gente tem agora em julho a inclusão da gestrinona na lista C5. Então, o meu interesse era dentro desse contexto, né? De eu já estar inserido nesse campo, e eu achar que vale a pena a gente investir em abrir essa caixa e entender como a gente chegou até aqui, né? Em termos de uso. Então, vamos lá. Eu acho que vale retomar essa história um pouco e apresentar para que vocês consigam entender como a gente chegou até os implantes hormonais e nessa proibição hoje. Então, a gestrinona ela foi patenteada em 66 por um laboratório francês, que é o Russell Claff. E em 67, o laboratório iniciou os testes para uso da gestrinona como contraceptivo. Então, os testes foram iniciados no Haiti. E aí a gente tem algumas questões. Ele foi testado, a gestrinona foi testada como contraceptivo em outros países também, como República Dominicana, Estados Unidos, Brasil, Chile e Finlândia. Mas a gente não sabe, pelo menos eu ainda não consegui mapear, em que momento essas pesquisas foram iniciadas. Eu sei que as primeiras publicações com os resultados preliminares foram publicadas em 73 e 74. Então, em algum momento entre 67 e 74, essas pesquisas foram iniciadas, né? E eu estou tentando, então, mapear responsáveis por encabeçarem essas pesquisas, assim, e onde a gente consegue encontrar os seus resultados. O que não é um processo fácil, né? Muitas dessas pesquisas, elas não foram publicadas em periódicos de ampla circulação, foram compartilhadas dentro de instituições ou dentro de congressos muito restritos. Então, é um processo que demanda uma revisão bibliográfica muito extensa, né? E trabalhar com arquivos é algo um pouco complicado, mas a gente vai chegar lá, eu estou nesse processo, né? Essa é uma pesquisa em andamento, então eu tive só 3 ou 4 meses para me dedicar à revisão bibliográfica, então eu ainda não consegui mapear todo esse quadro, tá? E aí, em 78, então apenas 4 anos depois dos primeiros resultados serem compartilhados, as pesquisas já foram suspensas. E aí foram suspensas por 2 motivos. No Chile, foi observado um aumento da transaminase, né, nas mulheres que estavam fazendo uso da gestrinona como contraceptivo. E na Finlândia foi observada uma atividade androgênica muito expressiva, a partir de relatos de hirsutismo e acne. Eu acho importante pontuar que foi em 78 é o primeiro momento em que a gente tem um artigo científico pontuando a atividade androgênica como uma justificativa para coibir o uso da gestrinona. Mas, nos artigos anteriores, em 74, eles já citavam como efeitos colaterais hirsutismo, acne, aumento de peso e diminuição de massa de gordura e aumento de massa magra. Então, a gente já conseguia ver os efeitos colaterais da atividade androgênica nesses artigos anteriores, apesar deles não ligarem esses efeitos colaterais à atividade androgênica. Nesse primeiro momento aqui,
nos anos 70, a gestrinona era descrita como um hormônio esteroide sintético que tinha uma atividade antiprogesterona bem significativa, mas uma atividade androgênica baixa, quase nula, e uma baixa atividade antiestrogênica. Então, isso é algo completamente diferente do que a gente tem hoje, e o que também foi se alterando ao longo do tempo, né? Então, eu acho que olhar para a molécula e para a sua história desse jeito ajuda a gente a entender como as coisas vão se alterando, né, ao longo do tempo. Então, em 79, a gente tem a primeira publicação para tratamento de cistos nos seios, e isso se repete em 84 e 92. Então, a gente tem 3 pesquisas utilizando a gestrinona para tratar cistos e dor nos seios, né? E aí, entre 78 e 82, a gente tem um período em que as coisas estão um pouco confusas, nebulosas, e a gente não está conseguindo entender muito bem para onde isso vai ser levado, né? Qual vai ser o uso que vai ser dado, então. E aí, em 82, se iniciam os testes para tratamento de endometriose. Por quê? No final da década de 70 ali, eles começam a perceber que existe uma atividade antiestrogênica na gestrinona e que ela tem essa capacidade de diminuir o tecido endometrial. E aí eles não fica claro se isso é um efeito positivo ou se isso é um efeito negativo, né? Porque naquele contexto, a gente vai retomar isso um pouco mais para frente, eles não estavam interessados em suspender a menstruação, né? Suspender no sentido de causar amenorreia. Porque a pílula, ela precisava mimetizar esse ciclo natural do corpo feminino para ser bem aceita no contexto social, político e econômico daquele momento, né? Então, suspender a menstruação era um problema para a pílula, porque ela precisava essa mimetização do ciclo menstrual natural, né? Então, era visto como algo negativo. E aí, a partir de 82, isso vira um efeito positivo da gestrinona para tratamento de endometriose. Então, nesse momento aqui da minha pesquisa, eu parei a minha revisão bibliográfica em 99. Então, a gente tem uma ampla produção voltada para tratamento de endometriose entre 82 e 99, que é o período até onde eu fui, né? E nos próximos meses eu pretendo me dedicar, então, de 2000 em diante até 2022, esses próximos 20 anos. Então, eu, obviamente, não trouxe para vocês o que eu não analisei ainda, né? E aí, a gente tem 81, e nesse período que, entre 89 e 93, uma produção também, a partir dessa característica anti-estrogênica da gestrinona, voltada para tratamento de miomas e tumores uterinos. Mas o foco grande aqui, então, seria o uso contraceptivo e a endometriose. E aí, enfim, em 2022, a gente tem, então, a inclusão na lista C5 aqui no Brasil, e vocês vão entender por que eu estou tratando do panorama internacional e pulando para o Brasil aqui no final. Então, pensando nessa produção toda, a minha dissertação ela vai focar em 3 grandes eixos. O primeiro deles é o uso da gestrinona para contracepção feminina e masculina. Então, a gestrinona foi uma dessas substâncias que foi testada como contraceptivo masculino. Ela tem essa capacidade de diminuir a espermatogênese, mas eu ainda não consegui adentrar nessa bibliografia com extensão, assim, então eu não me sinto confortável nesse momento para fazer o tipo de afirmação que eu vou fazer aqui sobre a contracepção feminina. Aí o segundo eixo vai ser a fertilidade no tratamento de miomas e endometriose, porque nos artigos que eu estou trabalhando nesse momento, a ideia de tratar a endometriose com gestrinona é diminuir os focos para que a fertilidade seja restaurada e seja possível, né, a gente ter uma gestação com risco diminuído, necessariamente sem risco, né? Esse é o ideal. E, por fim, o eixo do aprimoramento estético esportivo, onde eu pretendo trabalhar com essa literatura contemporânea, então, sobre os implantes hormonais, especialmente sobre o campo brasileiro e sobre essas tentativas, e muito bem-sucedidas, de acabar com essa ambiguidade legal em torno do uso dessa substância para aprimoramento esportivo e estético, né? Então, eu optei por trazer um pouco do eixo da contracepção feminina hoje aqui, para a gente discutir juntos, né, esses usos da gestrinona.
Então, a gente tem uma pesquisadora bem importante na área das ciências humanas, que é a Nelly Altshorn, que talvez vocês já tenham tido contato em algum momento. Ela pesquisa hormônios, em específico a pílula contraceptiva feminina, né? E aí ela traz uma reconstituição bacana para a gente entender como se estabeleceu essa tecnologia, né? Então, a primeira vez em que a gente levantou a possibilidade de utilizar hormônios como contraceptivos foi realizada por um ginecologista austríaco em 1921. Então, ele realizou testes com animais, ele fez extração da progesterona de ratos e ele aplicou em coelhas, e as coelhas se mantiveram estéreis por um período de tempo. E aí ele levantou essa possibilidade de a gente realizar um movimento semelhante com mulheres, né? Mas a primeira vez que, de fato, se falou em contracepção com hormônios foi na 7ª Conferência Internacional de Controle de Natalidade, que aconteceu na cidade de Zurique, em 1930. A partir dessa conferência, a gente tem alguns testes se iniciando. Então, a primeira vez que a progesterona foi testada como contraceptivo foi em 37, na Universidade da Pensilvânia, e apenas 2 anos depois, então, a gente tem o primeiro registro da progesterona sintética, né? Então, se inicia aí nos anos 40 e 50 os primeiros testes de desenvolvimento da pílula contraceptiva feminina. Mas a Altshorn afirma, então, a partir dessa revisão bibliográfica super extensa que ela faz, histórica também, que esse período de tempo entre os anos 40 na verdade, entre os anos 30 e 50, a pesquisa sobre contraceptivos hormonais não era algo realizado em grandes centros acadêmicos, assim. Então, ocorria uma proibição generalizada contra qualquer pesquisa em contracepção hormonal, né? Seja ela aplicada por cientistas em universidades ou institutos de pesquisa. E isso só mudou no final da década de 50 a partir de um contexto de mudança nas políticas que antes eram restritivas. Então, que políticas seriam essas, né? Que mudou? A gente tem nesse momento, assim, no final dos anos 50, início dos anos 60, 3 movimentos sociais muito importantes para mudar esse quadro, né? Que seria o movimento de controle de natalidade, o movimento de controle populacional e o movimento eugenista. Então, esse é o contexto em que a pílula se torna algo que merece receber o investimento público e privado, né? E aí, então, o pesquisador responsável por testar a pílula contraceptiva nesse momento foi o Gregory Pincus. Em 1951, né, ele era um biólogo, mas ele tinha muito interesse em endocrinologia e nas funções reprodutivas. E aí ele, enfim, foi financiado por 2 mulheres para bancar o desenvolvimento da pílula contraceptiva, né? E o que ele fez? Ele, pensando nas possibilidades aí de como desenvolver a pílula, ele achou que seria mais proveitoso trabalhar com progestinas sintéticas. Então, ele escreveu para diversas indústrias farmacêuticas, solicitando, então, que eles enviassem para ele as progestinas sintéticas que haviam sido sintetizadas nos últimos 10 anos, né? E aí ele chegou a receber mais de 200 compostos para escolher quais seriam os mais adequados para seguir em frente. E aí ele acabou optando, então, pelas progestinas orais, que ele entendia como mais promissoras, né? Que eram, naquele momento, produzidas por 2 laboratórios, que era o Searle e o Syntex. E aí, esse conjunto de progestinas eram compostos, né, que eram conhecidos, então, como 19 norsteroides, que dentre esses a gestrinona, né? E aí entra o papel do Population Council, que, bom, tem um papel importante na pílula no geral, mas tem um papel super importante na gestrinona, nos testes e no desenvolvimento da gestrinona como contraceptivo. Então, o que é o Population Council, né? A Fundação Rockefeller, um dos irmãos Rockefeller, né, o John III, ele chamou uma conferência em 52 com 31 cientistas para discutir o crescimento populacional. E naquele momento, aquele conjunto de pessoas concordou, então, que esse crescimento da população, que estava naquele momento em rápida expansão, né, apresentava um problema não só para suprimento e distribuição de alimentos, mas também, então, a relação a todas as coisas necessárias para uma vida plena. Esse controle populacional, obviamente, era voltado para países de terceiro mundo, né? E aí a proposta desse grupo era que, ao invés da gente aguardar o controle voluntário de fertilidade, que era uma tendência a acontecer em países ditos de primeiro mundo, né?
a ideia é que eles pudessem, então, introduzir o controle de natalidade antes que esses países se modernizassem e se industrializassem. Mas não é aqui, então, um papel, eles assumirem esse papel dominante no sentido de, enfim, se impor sobre países do terceiro mundo e forçar o controle de natalidade, né? Mas financiar a pesquisa sobre contracepção nesses países do terceiro mundo. Então, assim nasceu o Population Council, que, na verdade, que é uma instituição que financiava pesquisas de contracepção, sobretudo na América Latina e Caribe, e era uma instituição financiada, então, pela Fundação Rockefeller e, posteriormente, pela Fundação Ford. E qual que era a ideia do Population Council? Dois focos diferentes. O primeiro deles era aprimorar a pílula, no sentido de que se entendia que mulheres de terceiro mundo não eram capazes de assumir o compromisso de tomar a pílula diariamente no mesmo horário, que era necessário para que ela se mantivesse eficaz, né? Então, talvez desenvolver uma pílula que seja semanal, então a gente precisa, em vez de tomar 7 dias por semana, tomar só um, o que facilitaria, então, né? Ou uma pílula de meio de ciclo. Então, a mulher teria que tomar somente 3 comprimidos, né? Entre o 13º e o 15º dia, ou entre o 17º e o 21º dia, né? Então, algumas pesquisas se voltaram para esse aprimoramento da pílula, e um segundo grupo de pesquisa se voltou para o desenvolvimento de novos dispositivos que pudessem trabalhar com os 2 pontos positivos, né? O ponto positivo do DIU, que seria ser um dispositivo de longa duração, né? E um segundo momento, um segundo aspecto, né? Que pudesse, então, ter a segurança que os hormônios da pílula dão na contracepção, né? Então, aqui surgem novos dispositivos, como o implante hormonal, né? O anel vaginal, por exemplo. Então, injeções contraceptivas também. Então, novos dispositivos. Então, as pesquisas, nesse momento, se dividiram nessas 2 grandes áreas, a partir daquilo que o Population Council definiu como uma estratégia válida, então, para controle populacional em países de terceiro mundo. E aqui a Gestrinona entra em cena, então, não nesse primeiro momento. Então, nos anos 60, não era o foco, né, necessariamente. Mas após ele ser sintetizado em 66, a gente começou, então, a pensar as possibilidades de uso da gestrinona. Então, só retomando brevemente, que eu acho que é de conhecimento geral, ela é, então, um esteroide sintético, que é derivado da 19-nortestosterona. Naquele primeiro momento, no final dos anos 60, ela tinha um mecanismo de funcionamento desconhecido, que a gente consegue traçar ao longo das publicações científicas, como eles vão entendendo esse mecanismo de funcionamento e podendo ampliar os usos para outras coisas, né? E ela tinha propriedades, então, não compreendidas. Então, como eu falei, no início, a gente achava que ela era super interessante como contraceptivo, porque ela não tinha um efeito androgênico expressivo. Era, na verdade, um efeito descrito como um efeito androgênico baixo ou quase nulo, quando em comparação com outras substâncias que tinham sido sintetizadas no mesmo período. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Já nos anos 80, na verdade, nos testes com endometriose, a gente via que não era assim mais, né? Então, só retomando brevemente, os primeiros testes, então, em 67. Aí, eu não consegui encontrar ainda resultados dessas pesquisas na Finlândia e no Chile, mas ela foi testada, então, em diferentes formatos e em diferentes concentrações. Então, a gente tem pesquisas, inclusive no Brasil, da gestrinona sendo utilizada no anel vaginal, no implante hormonal, na pílula, tanto de meio de ciclo quanto semanal, e como contraceptivo de emergência. As concentrações usadas aqui para contracepção eram de 2,5 miligramas ou de 5 miligramas. Então, normalmente 2 grupos controle, né? Um grupo com 2,5 e um grupo com 5 miligramas. E aí chegamos no Brasil, e é um salto, né, muito grande a gente pensar nesses primeiros momentos no Brasil hoje, mas eu acho que é bacana só retomar brevemente com vocês. No Brasil, quem encabeçou as pesquisas sobre gestrinona foi o Elcimar Coutinho, lá na Bahia.
ele foi financiado pelo Population Council, e depois que as pesquisas foram suspensas como para contracepção, né, em 78, o Coutinho foi muito financiado pela Fundação Rockefeller para seguir as pesquisas com gestrinona, e aqui, nesse contexto, que surge, então, o famoso implante de gestrinona, que hoje é utilizado como chip da beleza, as pesquisas com o implante e para tratamento de endometriose, que o Coutinho também seguiu aqui no Brasil, e miomas também, foram descontinuadas nos anos 80 pelas agências regulatórias brasileiras, tá? Por várias irregularidades, que a gente pode talvez explorar com mais calma depois, caso você tenha alguma pergunta. Mas, enfim, então nos anos 70, o Elcimar Coutinho aqui no Brasil, lá na Universidade da Bahia, ele trabalhou com a gestrinona na contracepção feminina e masculina. Depois, nos anos 80 e 90, ele trabalhou com miomas e endometriose. E foi nesse momento, então, que se patenteou essa tecnologia do implante hormonal não absorvível, que ainda hoje é vendido pela Elmeco no Brasil, né? Mesmo após a morte do Coutinho, isso segue a todo vapor, né? Eles, enfim, continuam tendo vários cursos e tal, de formação. E esse é um pouco o contexto, então, no Brasil, e essa tecnologia, então, que surgiu aí nos anos 60, 80, 90, ela ainda tem usos no Brasil hoje, quase 30 anos depois, né? E deu no que deu. E a gente está lidando com essas consequências hoje, né? Então, a minha ideia de trazer esse feedback para vocês hoje, essa perspectiva histórica, sociológica, antropológica, né? Do surgimento da gestrinona, foi um convite, acho uma chamada para a gente colocar as tecnologias em perspectiva e pensar em que contexto elas surgiram e quais são os atores que se relacionaram com ela e continuam se relacionando, né? E, enfim, para a gente poder compartilhar um pouco mais, expressar que, bom, esses usos, esse abuso da gestrinona não é uma coisa que surgiu em 2022, 2021, né? A partir das redes ou das, enfim, grandes personalidades famosas que usam a gestrinona nos implantes. Ela é uma tecnologia que vem, né, desde os anos 70 nesse processo e foi se construindo assim, né? Essas propriedades, as moléculas, elas não surgem junto com elas, a gente vai entendendo ao longo do tempo e nesse processo a gente consegue pescar algumas coisas, assim, né? E eu acho que é isso que a antropologia tem a contribuir, no sentido de apontar perspectivas não só futuras, mas colocar em perspectiva aquilo que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, assim. Então é mais um chamado para uma conversa. Eu espero que tenha sido útil para vocês, né? E que a gente possa ter uma troca bacana ao longo da tarde, assim, nos próximos minutos, né? E eu fico disponível para qualquer pergunta que vocês tiverem. Não sei porque o último slide sumiu, mas enfim. Eu mando meu e-mail no chat depois. Obrigada. Ai, Camila, foi excelente, viu? Acho que foi ótimo. Essa visão antropológica é muito importante para a gente. A SBEM realmente foi bem veemente o ano passado, em novembro do ano passado, né? A SBEM fez um posicionamento deixando claro que a gestrinona deveria sair do mercado, que a Anvisa deveria colocar na lista do C5 e realmente entrou. Então, é muito importante a gente entender que é ilegal essa prescrição, né? Não existe, na verdade, nem muita comprovação científica em relação ao tratamento para endometriose. Então, isso é muito importante. O que eu acho interessante dessa molécula é ela ter realmente essas ações, né? Ela tem uma ação antiestrogênica, antiprogesterogênica, ela bloqueia o eixo hipotálamo hipofisário gonadal e tem ação androgênica. Então, a minha pergunta para você é assim, ao longo desse tempo, na hora que ela ia sendo usada, primeiro como contraceptivo, e depois com as várias intenções que se teve ao longo do tempo, houve diferença em relação a essa dose? Porque o que eu me questiono é assim, até que ponto você falou da dose de 2,5, 5 miligramas,
até que ponto agora a utilização é em doses até maiores, exatamente para ter mais uma ação androgênica e menos uma ação antiestrogênica ou antiprogestínica, né? Você consegue ver isso nesse histórico? Você lembra assim, um pouco dessas doses? Sim, então, como contraceptivo, só foi testado assim, 2,5 e 5. Aí a gente tem um único artigo em que ela é testada como contraceptivo de emergência, né? E aí, qual é o contexto? Eles escolheram um grupo de mulheres que chegavam na unidade de saúde de planejamento familiar com a menstruação atrasada, em que elas poderiam estar gestando ou não. E aí eles, enfim, indicaram o uso de 10 miligramas de gestrinona, mas eles não informaram para quê. Então, eles iam avaliar se a gestação iria para frente ou não. Então, assim, a gente pode. É um contexto de desenvolvimento de pesquisa muito diferente do que a gente tem hoje, né? Claramente. Então, foi testado com 10 miligramas como contraceptivo de emergência e não funcionou. Todas as gestações foram para frente. Então, assim, não teve nenhuma. Acho que teve 2 abortos espontâneos, mas não relacionados com o uso da gestrinona, antes das 12 semanas, né? Para tratar a endometriose, a gente acho que já se entendia que 5 miligramas era o suficiente para causar essa atrofia no tecido endometrial, né? Então, se manteve os 5 miligramas. No Brasil, a gente teve, em 94 e 96, o registro, então, da gestrinona como medicamento voltado para tratamento de endometriose, né? Que era um tratamento com 2,5 miligramas, né? E foi um medicamento que foi descontinuado pelos 2 laboratórios em 2013 e 2012, respectivamente, né? A pedido dos laboratórios, por conta dessa não comprovação científica, né? Dos usos da gestrinona para tratamento de endometriose, que inclusive nunca compôs, né? Oficialmente o rol de tratamentos do Ministério da Saúde aqui no Brasil, pelo menos. Então, a gente sempre trabalhou com essa dose, 2,5, 5, que foi o que foi observado nos testes em animais, que depois se comprovou nos testes para contracepção e tratamento de endometriose. Também acho importante pautar em relação a essa característica androgênica da gestrinona, né? Que é interessante observar que no início se entendia a gestrinona lá nos anos 80, no começo dos anos 80, né? Como um medicamento interessante para tratamento contínuo de endometriose, em relação à dor pélvica, sobretudo, né? Mas aí eles observaram que esse uso contínuo da gestrinona aumentava exponencialmente os efeitos androgênicos. Então, ele passou a ser indicado somente como medicamento de ataque. Então, pré-cirúrgico para diminuir os focos antes de uma cirurgia, por exemplo. Né? Então, um uso restrito a 6 semanas, e depois disso a gente realizaria uma cirurgia, né? Ou a gente entraria, então, com outro tipo de intervenção medicamentosa para tratamento da dor pélvica e dos focos da endometriose, por conta do efeito androgênico que ao longo das semanas ia se mostrando mais expressivo, né? Então, mas a gente não teve, de fato, um estudo randomizado para avaliar essa distinção entre semanas, assim, mas é algo que foi apontado na literatura, né? Não sei se te respondi a pergunta, assim. Teu microfone está desligado. E quando há o uso por implante, você tem ideia da dose que eles colocam? Então, teoricamente, essa dose ela poderia ser personalizada. Agora, a gente entra naquilo de que, bom, inclusive, por isso que eu pontuei que eu sou técnica em química, né? Eu trabalhei fazendo isso, então eu posso afirmar que, tecnicamente, a gente não tem como ter certeza, como ter essa fineza de colocar uma dose X, são doses padronizadas, assim. Então, eu não sei dizer, porque o laboratório não circula fora desse círculo de prescritor e paciente, né? Qual que é a concentração da gestrinona no implante? O que a gente vê acontecendo, foi o que eu vi no meu campo, conversando com as pacientes, é a aplicação de diversos implantes. Então, a gente não está aplicando um implante, a gente está colocando 2, 3, 4, 5, né? Então, a gente, enfim, pacientes que fazem a retirada 6 meses depois e ainda tem hormônio dentro do implante, ou pacientes que, enfim, em questão de 1 ou 2 meses já estão apresentando efeitos irreversíveis, como hipertrofia de clitóris, alterações na voz. Então, assim, a gente não tem como afirmar, qual que é a taxa de transmissão, né, de
processamento do hormônio no corpo, e nem se essa concentração vai se manter constante. Então, é algo extremamente questionável, né? Isso em relação aos hormônios não absorvíveis que ainda podem ser removidos. E aí eu acho importante compartilhar que agora, em 2022, a gente teve um pedido de patente de um hormônio absorvível de gestrinona, então a gente não tem nem como fazer a remoção desse implante, e foi um pedido de patente realizado simultaneamente no Brasil e Estados Unidos, e está rolando agora, então a gente não sabe ainda o que vai sair, se essa patente vai ser concedida ou não, mas enfim, isso está em curso, né, e a gente não tem como afirmar qual é a concentração, e se tem, a gente não sabe quantos são aplicados, né. Então, é um pouco complexo essa questão de definir concentrações, né? Diferente de uma pílula ou de um anel vaginal, que é uma tecnologia que já tem aí quase 70 anos em desenvolvimento, a gente tem algumas certezas, né, nesses processos. Eu acompanho uma paciente que foi implantado, né, a gestrinona, e ela estava com a testosterona em torno de 200. Então, para quem não está acostumado, a dose normal de uma testosterona em uma mulher é até 60, e a maior parte das mulheres tem uma testosterona em torno de 10, no máximo 20. Então, vocês imaginem o quanto essa testosterona sobe com um implante desses, né? Então, eu acredito que a quantidade que se coloque é bem alta, e muitas vezes se associa também à gestrinona ao implante da testo, né? Então, são as duas coisas, a gestrinona já seria suficiente para causar uma androgenização, e aí se associa ainda a testosterona. Eu acho que eu já falei aqui, mas tem um trabalho que mostra que para a mulher conseguir obter em torno de 1 quilo de massa corporal, ela precisa elevar essa testosterona em 200. Então, eu acho que eles já fazem com base nessas questões para daí aumentar a testosterona para isso. E eu queria te perguntar uma outra coisa. Gente, pelo amor de Deus, não deixa eu só falar, porque eu tenho um monte de coisa para falar, entendeu? Então, vão me cortando. O Mauro quer falar, então fala, Mauro, depois eu falo. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos sim, Mauro. Você tinha falado... bom, primeiro, parabéns pela apresentação aí. Esclarece bastante coisa, assim, ainda mais de algo que a gente não tem, mas eu não tinha tanto contato. Como é que se leva em consideração um lugar para começar um experimento desse? Você falou do Haiti. O Haiti é um país pobre, um país sem controle, naquele caos. Por que eles fazem isso? Eles vão buscar um lugar assim que não tem... O que leva em consideração? Eu tenho uma série de dúvidas, mas eu queria saber se você tem alguma coisa nesse sentido, se a Andréa também tem, né? País pobre... O que escolheram Haiti? Então, eu acho que é uma tradição ligada, no geral, aos testes com contraceptivos, assim. Então, quando a gente fala da pílula lá, a pílula 51, não a gestrinona em específico, né? A pílula, os primeiros grandes estudos foram feitos em Porto Rico. Por quê? Os testes em laboratório com animais foram tranquilos de fazer, mas reproduzir esses testes em mulheres era difícil, porque não se tinha esse controle de temperatura, enfim, que um teste necessita, né? De avaliação de coleta de urina, de temperatura basal, de índices que a gente consegue obter através do exame de sangue com frequência, que é algo que um laboratório te possibilita realizar. Então, os primeiros testes em humanos foram realizados numa universidade em Porto Rico com as universitárias, mas não rendeu, não dava certo. Assim, elas não se engajavam na pesquisa, não se engajavam nessa coleta constante de dados que era necessária para fazer esse teste.
Então, o que aconteceu? Porto Rico tinha uma política de controle de natalidade, de planejamento familiar muito expressiva naquele momento, assim, de tentativa de conter mesmo características super eugênicas, então, assim, um recorte racial de classe muito marcado nessas pesquisas, tá? Muito marcado, bem política eugenista mesmo. E aí, o que estava rolando naquele momento? Um grupo de operários tinha sido movido para um bairro operário. Então, eles criaram uma população ali, um bairro novo, e aí se testou a pílula nas mulheres que iam morar naquelas casas, assim. Então, assim, as mulheres que faziam parte daquela comunidade de um bairro operário em Porto Rico. Era quase que como, literalmente, um laboratório perfeito, ideal, porque é, primeiro, uma ilha restrita, então a gente não tem essa circulação de pessoas. Um grupo de mulheres que não vai para lugar nenhum, porque elas precisam se manter ali, né? E as que tinham interesse no controle de natalidade naquele momento, né? Então, a pílula foi testada naquele momento, nesse contexto ali, em Porto Rico. Então, eu acho que era um processo muito natural utilizar os corpos de mulheres não brancas da América Latina e do Caribe, especialmente, assim. Esse era o contexto de desenvolvimento de várias tecnologias que a gente usa hoje amplamente, e entre elas a pílula contraceptiva. Mas não só isso, né? Cirurgias plásticas também. Tecnologias são produzidas e são testadas. Claro que hoje é um contexto completamente diferente, a gente sabe que as coisas avançaram, né? Mas a gente está falando de 70 anos atrás, em que muitos preceitos que a gente tem hoje de ética em pesquisa, de conselho de ética, não existiam, né? A gente não tinha isso no contexto de produção universitária e industrial, né? Então, foi por isso, Haiti foi escolhido pela mesma razão que Porto Rico foi escolhido, e não é à toa também que países como Brasil e Chile também foram escolhidos. Sim. Né? É esse recorte de classe racial super bem demarcado, assim. Obrigado. Imagina. Eu tenho uma outra pergunta. Você falou sobre irregularidades aqui do Brasil. Você disse, olha, é uma coisa que a gente pode depois conversar. Você pode falar um pouquinho mais sobre as irregularidades aqui no Brasil? Porque eu acho que deve ter muitas, né? Eu já ouvi, eu tive pacientes que quiseram retirar o implante, e elas disseram que as ginecologistas já avisavam que não teria condição de retirar, porque o implante, ele se aprofundava geralmente no glúteo, e era muito difícil retirar esse implante. E também já conversei num congresso até de medicina do esporte, quando eu soube que quando aparecia um efeito colateral muito importante, eles tinham, no Brasil, praticamente poucas enfermeiras que conseguiam retirar esses implantes, né? Aí eu estou ouvindo você falar da possibilidade da liberação de um implante que é dispersível, eu estou ficando mais assustada ainda, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, o implante, o tradicional, o que mais circula, né? Enfim, não vou ser nome de laboratório, mas vocês sabem de quem produz, né? Ele é vendido só por prescritores que realizaram um curso, né? Então, a gente precisa se inscrever no curso do laboratório, faz o curso para aprender a fazer a prescrição, e aí enfim, a paciente chega no teu consultório, tu vai fazer a prescrição, vai mandar a receita para o laboratório envia, e existe as enfermeiras do laboratório, que fazem assim, a gente marca, hoje vai ser dia de implante, vai ser dia de colocação de implante, em tal cidade. Então, a enfermeira, ela circula especialmente nas capitais, para fazer a colocação dos implantes em dias específicos. Então, a gente tem um trabalho de uma colega, da Ana Pimentel, que ela enfim, realizou uma pesquisa muito similar à minha, nessa relação da biografia dos medicamentos, mas ela traçou a biografia dos implantes no Brasil. Então, depois eu posso até mandar referência, caso vocês queiram consultar. E ela é médica também, a primeira formação dela é em medicina, né, além de antropóloga. Então, é interessante que ela teve uma inserção que eu, obviamente, não vou ter. Ela participou desses cursos de prescritor e ela acompanhou a rotina de consultórios onde se colocava esses implantes, né.
Então, ela entrevistou uma enfermeira ela é a enfermeira que há 30 anos coloca os implantes de gestrinona, não só de gestrinona, mas os implantes desse laboratório, e ela treina outras enfermeiras. O que acontece? Assim como outros corpos estranhos, é comum, dependendo da reação do teu corpo, que se crie que o tecido vá aderir né, no implante. E aí, dependendo da composição corporal da paciente, às vezes ele adere no glúteo, no músculo, né? Ele adere, enfim, na pele. E aí a retirada é extremamente complicada, porque ele está literalmente aderido e é difícil tu fazer a retirada sem junto extrair tecido muscular, por exemplo. Né? Então, primeiro, a dor, que a paciente recebe só uma anestesia local ali. Então, similar à colocação do implanton, né, que é o único implante contraceptivo que a gente tem hoje legalizado, com estudos comprovando eficácia e segurança, né, somente ali uma anestesia local e tal, e obviamente não dá conta da dor e do trauma de tu fazer junto a remoção de tecido muscular. Então, é difícil fazer a retirada, muitas vezes, né. E aí, não existem pessoas capacitadas o suficiente para fazer a extração desse implante. Então, sim, é um problema imenso, porque a gente coloca, tem que ter segurança, vai funcionar, se a gente vai ter efeitos colaterais que a gente vai conseguir reverter, porque um aumento de clitóris a gente não vai reverter, a gente sabe disso, assim, não tem o que a gente fazer. Uma alteração na voz não tem o que a gente fazer depois. Fora, sem a gente entrar, obviamente, em todos os problemas que podem acarretar o uso de anabolizantes, né? Que eu acho que não cabe eu estar aqui, vocês vão, obviamente, entender muito mais que eu, mas que muitas vezes também são irreversíveis. A gente, depois que tu tem um infarto, tu não tem o que fazer, assim, tu vai ter que lidar com isso pro resto da vida. Então, é um pouco nesse sentido, assim, a gente tem... Acho que é um campo ambíguo, e acho que a tese da Ana Pimentel mostra isso muito bem, que é um campo muito ambíguo, que a Anvisa, ao mesmo tempo que tem esse papel de tentar... fazer esse processo de fiscalização intenso, é uma área que está muito cinzenta ainda, e que a gente precisa investir numa legislação mais forte para coibir o uso desse tipo de substância. E eu acho que por isso é importante a atuação da SBEM no último ano. Acho que foi uma conquista em termos de saúde pública a gente ter conseguido incluir isso na lista C5, assim, e que a gente possa discutir agora os perigos dos implantes também, e na necessidade da gente realizar, então, pesquisas mais extensas para definir a eficácia e segurança desse tipo de dispositivo, né? Que até o momento não foram realizados, assim, a não ser testes com um grupo restrito de pessoas. Então, a maior população, que eu acho que eu encontrei num artigo, que eu não cheguei nessa, ainda, a partir de 2000, que a gente tem algumas coisas, eu não cheguei lá ainda, mas 200 pacientes, o que são 200 pacientes? Tem médico que está implantando 2, 3 mil pacientes por mês. Então, a gente não sabe, né? Eu tive uma pergunta. Camila, parabéns aí pela apresentação. É bem uma questão de observação na sua visão antropológica aí, né? Eu queria entender o seguinte, a sua opinião, né? A gente sabe que, primeiro, a indústria da publicidade, ela caminha muito, muito próxima também da indústria farmacêutica, né? A gente vai vendo, tipo, a própria palavra chip da beleza, isso é um produto vendável, né? Tipo, é muito produtificável, a gente vende isso aí muito... a gente vê isso sendo muito bem vendido, né? E, assim, na sua pesquisa, você fez um histórico, né, da evolução da gestrinona, e, assim, você chegou a ver também alguma coisa relacionada ao padrão da beleza, o quanto que isso foi mudando, a estética feminina, também a masculina, mas, assim, eu acho que é mais a feminina hoje, né, que é mais forte, né? O quanto que isso foi sendo mudado, né? O quanto que o padrão de beleza no Brasil dita as normas, né, as formas de tecnologia farmacêutica, drogas e novos produtos para alcançar para atingir aquele corpo inalcançável de rede social. Você chegou a fazer esse panorama aí? Qual a sua opinião? Então, nessa pesquisa não, porque o meu foco está sendo mais a molécula, mas eu pesquisei cirurgias plásticas há muito tempo, e eu acho que esse campo em si do aprimoramento, a gente não pode falar de aprimoramento sem falar de hormônios e de cirurgias plásticas. Eu acho que são coisas que andam muito juntas, assim. Então, eu acho que a gente pode acompanhar ao longo do tempo, nesse contexto,
dos anos 60, 70, aquele corpo que era um corpo natural, que vai ganhando contornos que antes era aquele peitão siliconado, né, curvas, primeiro seios, depois, recentemente, né, na última década, talvez, aquele corpo mais voluptuoso, de muitas curvas, e aí desenvolvimento de tecnologias como lipoescultura, por exemplo, né, e aí a gente, enfim, pode discutir também a influência das redes sociais nesse sentido de divulgação de grande mídia, mas eu venho notando, e é uma percepção ainda muito inicial, que eu acho que eu estou tentando elaborar isso em termos de produção também, mas especialmente durante a pandemia, eu acho que, obviamente, não é um de agora, né, mas é um processo histórico de constituição desse uso de tecnologia. Por exemplo, a lipo HD, né, é uma lipo que literalmente molda no corpo contornos musculares que não existiam antes. Né? Então, assim, é uma lipo voltada para pessoas que já têm um índice de massa gorda muito baixa. Assim, tu não pode estar com sobrepeso. Tu tem que estar com MC ali, assim, na média, da média para baixo, para te poder realmente só moldar o contorno dos músculos que tá por baixo, né? Essa é a noção um pouco da lipo HD, que também é uma tecnologia amplamente discutível, que traz controvérsias no campo das cirurgias plásticas desde o momento em que ela foi criada na Colômbia, né? Não preciso nem dizer. Mas, enfim, esse processo de intervenção no corpo para criar um corpo que, às vezes, você não vai conseguir chegar, né? Então, eu acho que as coisas andam juntas. Não são fenômenos que um produz o outro, mas eles se coproduzem. Então, eu acho que o desenvolvimento de várias tecnologias de intervenção e aprimoramento e o uso de tecnologias de intervenção e aprimoramento não são demas que podem ser usadas para aprimoramento, né? Como os hormônios, como cirurgias plásticas, elas andam muito, muito juntas com padrões corporais. Acho que um ajuda a produzir o outro, assim. Acho que é uma roda e a gente vai tentando um pouco enxergar essa rede, né? E quais são as possíveis influências para que essas coisas se desenvolvam, assim. Então, não é um processo fácil. Então, a ideia não é simplificar, mas é um chamado à complexificação. A gente olhar outros fatores. Então, eu acho um pouco questionável a gente simplesmente... a gestrinona ela é um hormônio esteroide sintético utilizado como anabolizante para aprimoramento estético. Sim, mas não só isso. O buraco é muito mais embaixo. Eu acho que é chamar atenção para isso, assim. Da gente pensar ela nessa rede. Então, a gente pode falar sobre indústria farmacêutica, a gente pode falar sobre padrões estéticos, sobre ética em pesquisa, sobre a importância de estabelecimento de comitês de ética, né, sobre a atuação das nossas agências regulatórias. Tudo isso, eu acho que está envolvido nesse processo, assim. Bem legal, bem legal. Uma vez o Clayton deu uma palestra na AMB falando do quanto que a ideia de um corpo dito sarado, né, tipo grande, uma pessoa mais em forma, o quanto que essa ideia de uma pessoa com um corpo assim, escultural, reflete uma pessoa com um padrão bem-sucedido na sua profissão. Ele fez essa comparação, achei bem interessante. Então, isso me levantou essa questão, né? Até que ponto a gente tem que, né, se adequar a padrões de estética para poder refletir algum status ou coisa parecida, né? A imagem corporal, né? Só uma coisa. Então, se o implante ele não dá para extrair, o indivíduo que colocou, o paciente que colocou, ele está condenado aos efeitos colaterais ainda não conhecidos. Sim. Isso, Mauro. Sim. Esse que é o problema. Né? Esse é que é um dos grandes problemas. Né? E um implante desse, Mauro, ele custa, pelo menos a última paciente que eu falei, em torno de R$ 2.500. Né? Então, a última paciente que eu atendi, ela, na verdade, o implante dela saiu, ela me ligou nesse final de semana. Né? Eu a atendi na sexta-feira, ele estava meio superficial no glúteo, e no domingo ela me ligou dizendo que ela foi limpar e aí saiu o implante. Ela deu graças a Deus, na verdade, porque ela estava se sentindo muito mal com o implante.
né, com a sensação de anabolismo mesmo. Ela foi porque ela dosou a testosterona para variar, que não é para ser dosada, ela dosou, a ginecologista sugeriu, e aí aconteceu isso. Mas é como a Camila falou, muitas vezes é um hormônio que fica durante algum tempo, né? Exatamente porque há um bloqueio do eixo. E na hora que você retira a medicação, nem sempre esse eixo é restaurado logo, né? E uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar também é que quando se usa, por exemplo, gestrinona para melhora de performance, como ela tem uma ação anti-estrogênica também, ela pode aumentar o risco de algumas lesões, porque o estrógeno, ele é importante para uma elasticidade, para uma melhora, por exemplo, da ação dos tendões, dos ligamentos, para uma melhor flexibilidade. Então, imaginem quando você anaboliza o músculo para que ele fique forte, mas é um tendão que não acompanha o crescimento desse músculo. Então, o risco de lesão, de partes moles de uma articulação é muito maior, exatamente porque você não tem aquele contraponto, vamos dizer assim, entre o estrógeno e a testosterona. A outra coisa que eu acho interessante, eu achei essa pergunta do Marcos muito boa, porque há algum tempo atrás, uma pessoa que está assistindo aí, a Maria Conceição Mamoni, que é uma excelente endocrinologista, e a gente viu muito isso, as mulheres usavam muita anfetamina para emagrecerem, exatamente para ter um corpo específico nos anos, sei lá, 90, início dos anos 2000. Agora, a gente tem pelo menos medicações que são muito mais seguras para se conseguir um corpo normal, não um corpo extremamente magro. Mas o que eu estou vendo agora é que muitas mulheres estão usando algumas anfetaminas, já tem o Vevance, por exemplo, que é uma anfetamina, mas que tem indicações muito específicas, mas assim, conversa de academia, de toalete da academia, né? Que assim, eu não tenho TDAH, mas eu adoro o Vevance, e aí mistura o Vevance com o implante da gestrinona, né? Porque aí consegue ter o corpo magro e ter o anabolismo do implante. E uma coisa que eu acho que assim, é muito importante a gente deixar claro, porque toda vez que eu dou alguma aula sobre anabolizante, no fim da aula, alguém chega perto de mim, assim, para não perguntar na frente de todo mundo se não existe alguma dose que seja segura, né? E aí, eu fui dar uma aula na Liga da São Camilo, na Liga de Endócrino da São Camilo, e foi exatamente isso que aconteceu. Depois que eu dei a aula inteira, aí um casal veio me falar que tinha assistido a aula do Paulo Musi, e que era uma aula sobre anabolizantes, e aí eles me perguntaram exatamente se havia ou não uma dose segura. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar aqui muito claro isso, como a Camila colocou, não tem dose segura, tá? Não tem dose segura. E para os residentes da medicina do esporte, eu acho que é muito importante colocar que está na lista da ABCD, como uma medicação que não pode ser usada nem durante, nem fora das competições, né? Eu estou com uma outra paciente também no consultório, que ela é uma atleta recreacional, ela me chegou extremamente chateada, porque ela diz isso, agora a gente fica competindo em corrida de rua, mas ela é extremamente competitiva, ela só não é profissional. Ela falou, é frustrante, porque de repente eu sei que eu estou competindo com mulheres com implante, né? Então, é muito desgastante, é muito frustrante tudo isso. E o que eu falei com ela na hora é, faça um conjunto de mulheres que não usam, né? Eu acho que aquela iniciativa
do Marcelo fazer o fisiculturismo natural é extremamente importante, porque a gente vai ter que começar a fazer algumas modalidades, assim, modalidade natural, como se fosse a raridade, né? O que não é habitual, né? Para que a gente consiga que essas pessoas que não querem usar nenhuma medicação possam competir de uma maneira mais justa, né? Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Camila ainda quer falar alguma coisinha? Não, queria só agradecer pelo convite, acho que foi super proveitoso, assim, estabelecer essa relação, e o que eu puder também contribuir, eu espero que daqui a alguns meses eu tenha avançado um pouco mais, pelo menos nesse panorama mais contemporâneo, de repente a gente possa retomar e ver o que a gente tem de produção aí nos últimos 20 anos, acho que seria interessante para o pessoal, mas agradecer mesmo o convite, foi super bacana ouvir vocês e conversar um pouco hoje. Camila, eu te agradeço muito. Eu acho que a sua apresentação foi excelente, contribuiu muito para a gente. E conte conosco no que você precisar para que a gente troque realmente essas experiências, tá bom? Queremos a parte 2 aí, viu? Atualizada. Exatamente. Isso aí é que eu estava pensando, né? De depois voltar para fazer o resultado. Exato. Então tá, gente. Muito Parabéns. obrigada. Parabéns por toda a sua pesquisa. Muito obrigada.